pessoal, voltando aqui para essa última parte da nossa entrevista, né, desse nosso bate-papo aqui com o professor Marlon, sem perder tempo, a pergunta que eu te faço, que eu acredito que você já até falou aqui anteriormente. Mas vamos lá, a matemática pode ajudar a decidir se é melhor quarentena vertical ou horizontal? Explica pra gente antes, né, a diferença entre esses dois tipos de quarentena. Existem basicamente três tipos de decisões que podem ser tomadas. Se você considera, por exemplo, que não vai ser tomada nenhuma decisão que dá certo, caso, por exemplo, da Suécia, você pode adotar uma quarentena vertical, que é onde quem faz parte do grupo de risco, idosos, obesos e entre outras pessoas que têm comorbidades, ou seja, que têm doenças crônicas, essas pessoas ficam em casa, mas o resto pode sair para trabalhar normalmente, desde usando máscara, usando álcool em gel, essa é a quarentena vertical. O isolamento horizontal é esse que está sendo adotado no estado de Pernambuco agora, que fica todo mundo em casa só por os serviços essenciais. E o lockdown é aquele que fica todo mundo em casa e não funciona nada. Então, existem esses quatro tipos de medidas a serem tomadas, e aí cabe ao governante decidir qual é o tipo de medida mais adequada de acordo com os modelos matemáticos que são fornecidos para ele, ou semanalmente ou diariamente, dependendo da situação e da gravidade em que o Estado se encontra. Então, professor Marlon, assim, não é uma questão de gostar ou não de um determinado tipo de quarentena, né? Isso é de acordo com modelos matemáticos, são passados aí para nossos governantes, né? E de acordo com o local, né? Exatamente. Não, de Pernambuco não pode ser igual a da Paraíba, porque são estados diferentes. Certo, massa. Bom, vamos passar para mais outro questionamento aqui. É sabido por todos e amplamente já divulgado que muitos podem estar contaminados e não desenvolver os sintomas da Covid-19. Além daquelas pessoas as quais estão e apresentam sintomas leves, não precisando ir a um posto de saúde, por exemplo. Portanto, nessas situações, há um número de curados, os quais não estão entrando nas estatísticas. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, em entrevista dada 5 de maio, nessa semana agora, abre aspas, é impossível termos um número preciso de cura, fecha aspas. E em outro momento ele diz, abre aspas, lembrem-se, de cada 100 pessoas, 80 não vão desenvolver nenhum sinal e sintoma, mas pegou a doença, foi infectado. Vai ter uma doença leve, sintomas bem brandos, fecha aspas. Portanto, professor Marlon, o que eu te pergunto é o seguinte, sabe-se que hoje o número de recuperados em Pernambuco é isso dados de ontem, tá? 1.529. Diante desse contexto, é possível verificar, através de um modelo matemático, e estimar o número total de pessoas que realmente foram curadas? E aí, só para deixar aqui para o nosso telespectador, a fonte é da Agência Brasil. Entrevista dada por ele no dia 5 de maio. Facilzinho de achar lá no Google. À vontade, professor. Olha, matematicamente é possível encontrar a taxa estimada de curado, enfim, porque você sabe qual é a quantidade de assintomáticos, no caso que o Anderson falou aí, que é 80 assintomáticos para 20 que vão desenvolver a doença,
e você tem a quantidade de curados oficialmente. Então, a partir da taxa de curados oficialmente, você consegue montar uma regra de 3. Na coluna de infectados, você coloca 20 infectados, embaixo a quantidade de curados. E do outro lado você coloca 80 e X. Por que funciona dessa forma? Porque a quantidade de curados, ela é calculada em cima da quantidade de casos registrados. Então, lembre-se que para você calcular a taxa total de curados, você tem que calcular a taxa de curados dos casos que foram registrados, a taxa de curados dos curados nos que não foram registrados, seguindo a mesma proporção. E aí você vai somar essas duas taxas e você tem um total de curados. Perfeito. Então, o que acontece? Lembrando que isso cai na mesma questão que a gente mencionou no bloco passado, que é justamente a dificuldade, como o próprio Anderson falou, secretário de Vigilância e Saúde, a dificuldade que se tem de medir os casos. Se a gente tem dificuldade até de medir os casos, a gente vai ter uma dificuldade maior ainda de estimar a quantidade de curados. Tem muita gente que está andando por aí que realmente já pegou a doença de incorporado e não ficou sabendo. Uhum. Então, isso é uma questão que vai além da matemática. Não é uma questão de saúde, porque tem gente, por exemplo, que a imunidade é mais forte. Existem pesquisas científicas que mostram que se você tem um alto nível de vitamina D no seu corpo, você se expõe ao sol, então você tem menos chance de se submeter ao coronavírus. Tem uma pesquisa que mostra que se você tomou vacina BCG em dia, você é imune ao coronavírus, ou seja, você nem pega. Então, é um conjunto de variáveis que estão envolvidas que, se torna basicamente... É possível calcular do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista assim, estatístico, para fornecimento de dados, é um dado tão disparo no sentido de que vai ser tão distorcido da realidade esse dado que não vale a pena sequer ser calculado, entendeu? Perfeito. Quer dizer, a gente pode calcular matematicamente, é só para ter uma noção, mas isso não vai nem... Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido, né? Quer saber. E um dado, professor Marlos, que o senhor acabou de falar aí, quer dizer, tem pesquisas sobre essa da BCG, quem tem a BCG em dia? Foi uma pesquisa desenvolvida na Austrália, se não me engano, que mostrou que pessoas que tomaram vacina BCG na infância e na adolescência, porque lá na Austrália o calendário de vacinação é diferente do Brasil, elas desenvolveram uma imunidade à doença, entendeu? Porque, só dando uma rápida explicação sobre o processo de fornecimento da vacina. Eles funcionam da seguinte forma: você vai pegar, quando o vírus entra no corpo de uma pessoa, o coronavírus ele é um retrovírus. Ou seja, ele se alimenta ele entra na célula da pessoa, dentro do corpo da pessoa, e fica alojado dentro daquela célula. Uhum. E aí o corpo ele vai desenvolver os anticorpos que são para expulsar aquele vírus. E aí o que acontece? O vírus é expulso, mas sendo que o anticorpo ele não desaparece, ele continua no corpo da pessoa. Então os cientistas vão pegar esses anticorpos para fazer a vacina. Isso. E aí o que acontece? Se descobriu que quem tinha tomado a vacina BCG, o corpo já tinha desenvolvido esse anticorpo para enfrentar o coronavírus. Porque isso aí está até relacionado com outra pesquisa americana, se não me falha a memória. Eu posso até
pesquisar e deixar aí nos comentários do vídeo depois para vocês, pedir para a Edivaldo colocar aqui. O coronavírus ele é parecido com o vírus HIV. Porque, assim, só explicando, o vírus, quem é letal não é o vírus HIV. O vírus HIV ele é até fácil de ser controlado. Mas sendo que o vírus HIV tem forma de deixa o corpo tão frágil que você não morre de HIV, você morre das doenças que afetam o corpo por causa do HIV. A mesma coisa é o coronavírus. Você não morre de coronavírus. Você morre de uma doença decorrente do coronavírus, que é uma pneumonia, que é o inchaço dos pulmões, que é a falta de ar. Tudo isso são doenças decorrentes do coronavírus. Você não morre do vírus coronavírus, você morre de, por exemplo, catapora ou malária. Você morre de doenças decorrentes do coronavírus. E aí, quando foi feito o sequenciamento genético do coronavírus, se descobriu que os anticorpos que a vacina BCG desenvolve são relacionados a, justamente, conseguem combater o coronavírus. Por isso que uma boa parte de quem tomou vacina BCG é imune. A mesma coisa com aquela questão da cloroquina, do remdesivir, do Anvisa, que é o vermífugo também, que são remédios que combatem o coronavírus, entendeu? Mas isso aí tudo são pesquisas desenvolvidas no âmbito da saúde. A gente, como matemático, a gente só faz estipular a quantidade de pessoas que foram curadas com a utilização de um determinado remédio ou vacina, para ir passar a decisão para o gestor, que é quem vai tomar a decisão final, entendeu? Se libera ou não aquele remédio. Mas foi bom porque, quer queira ou não, né, como é que se diz? O senhor participa, né, do comitê científico aí do Nordeste, né, que tem essas discussões, né, acerca da Covid-19 aqui para os governadores, né, da nossa região, a região Nordeste. E é interessante também, né, vem acrescentar, também pode ter certeza disso. Bom, professor Marlon, vamos para as perguntas da galera. Tem 2 perguntinhas aqui. Felizmente aqui meu diretor ele já está falando do tempo, né, que a gente tem que dar uma corrida. Acredito que são perguntas que dá para dar uma respondida aí. Agradecer, né, nosso telespectador que mandou as perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta é de Joseph Edward. Ele é de Toronto, Canadá, professor também. E ele pergunta o seguinte: todo crescimento exponencial é uma progressão geométrica? Né? Aquela velha expressãozinha. Toda progressão geométrica é um crescimento exponencial? Sim. Como eu falei logo no começo da entrevista, né? A própria forma como é modelada a curva de casos, a quantidade de pessoas infectadas, entre outros, ela é uma progressão geométrica e ela pode ser modelada de acordo com uma função exponencial. Rigorosamente falando, do ponto de vista matemático, a própria fórmula da progressão geométrica ela é uma função exponencial. Se você for prestar atenção, que é você pega o primeiro termo, multiplica pela razão, elevado ao número daquele termo. Isso, se você for ver, isso já é a própria fórmula de uma função exponencial. Então, isso vai além do coronavírus, vai além da biologia, da biomatemática, da estatística. É facilmente provável que toda progressão geométrica é uma função exponencial e vice-versa. Ok, então, respondido aí para Joseph Eduardo, né? Tá lá no Canadá. Muito obrigado aí pelo seu questionamento. Mais uma perguntinha, eu não vou poder me estender muito, então vamos lá. Desde o dia que começou a liberação do saque para o auxílio emergencial, houve uma aglomeração em massa nas agências bancárias. Está vendo aí, nesses últimos dias, bem evidente, né, nos telejornais. Então, de lá para cá, houve um aumento significativo após essas aglomerações ou não? Permaneceu-se a mesma curva
permaneceu a mesma incidência? Isso tudo é uma pergunta, né? Vários questionamentos aí. Essa pergunta é do Dr. Sanderson Nilo de Albuquerque, de São Lourenço da Mata. Dr. Sanderson Nilo de Albuquerque, que já deu entrevista aqui pra gente no canal. Um abraço aí, Dr. Sanderson. Então vamos lá, Marlon. Então, né? Bora lá. Isso é uma questão mais de estatística do que de necessariamente matemática. Porque o que é que acontece? Se você for analisar os casos do ponto de vista do Brasil, os casos no Sudeste e no Sul estão diminuindo, e os casos no Norte e Nordeste estão aumentando. Há vários motivos para isso. A gente pode dizer, por exemplo, que foi culpa da rede hospitalar. A rede hospitalar do Norte e Nordeste é bem mais deficitária do que o normal. A gente pode também utilizar a questão social. No Norte e Nordeste, muito mais gente precisa do auxílio emergencial do que no Sul e no Sudeste. Então, o que é que acontece? São vários fatores, isso é fato hoje, que no Norte e Nordeste a situação é mais grave no Sul e no Sudeste em relação ao coronavírus, que aí são vários fatores que podem ser utilizados para explicar o fato de que a curva aumenta mais aqui do que no Sudeste. Tanto é que dos 5 estados mais caros, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Ceará e Pernambuco. Então, 2 estados do Nordeste, 2 do Sudeste e um do Norte. Então você vê que a curva está aumentando mais no Norte e Nordeste justamente por causa dessas questões. Isso é uma questão. Talvez eu se pergunte se é possível baixar a curva mesmo convivendo com isso, mas aí é realmente uma questão que foge da estatística, entendeu? Passa a ser uma questão econômica, social, que a estatística não consegue mais dizer qual é a situação mais adequada. Aí cabe realmente ao gestor observar o lado econômico, o lado de informática também qual é a medida mais adequada a ser tomada. O que eu achei interessante é que ele falou essa palavrinha significativo, né? Que, se não me engano, é bastante importante aí no mundo da estatística, né? Exatamente. A gente diz que é porque um aumento significativo é diferente de um pequeno aumento. É diferente de um grande aumento de um aumento total. Existem até sistemas na estatística mais detalhados, mas nem vale a pena referir eles muito assim. Quem quiser se interessar é só procurar na internet depois. Um curso de economia, um curso de estatística também, isso é tratado com bastante frequência. Tá bom, então. Professor Marlon, eu queria dizer que foi uma honra, foi um prazer, né, bater esse papo contigo, te rever também, né, mesmo à distância. Dizer também que foi bastante esclarecedora essa entrevista. De antemão, eu vou te convidar, tá certo, para um próximo momento, porque existem inúmeros questionamentos, tá? A gente aqui não teve como abordar ainda todos, né? É um assunto inesgotável, né, nesse momento, né? Que sempre aqui o canal está trazendo isso, trazendo profissionais, cada um especialista na sua área, e fazendo esse link com essa pandemia ainda que está assolando não só o Brasil como o mundo, né? Como a própria palavra já diz, é uma pandemia, e é um momento que a gente tenta esclarecer alguns pontos, tá bom? Eu vou te dar 1 minuto, porque a gente, vamos dizer, basicamente nos empolgamos aqui, porque é um tema bastante interessante. E aí esse tema, né, da matemática da Covid-19, e pode ser dito também como a estatística, né, da Covid-19. E para o senhor ter as suas considerações finais, mandar um abraço para alguém, o que quiser falar, o espaço é seu agora.
Não, eu só queria, nesse momento final, dizer que foi bom lhe rever, né? Mesmo à distância. Agradecer a você por essa oportunidade, a todos os telespectadores que estão nos assistindo. E dizer que qualquer momento, só procurar aí, a gente está disponível na medida do possível para poder ajudar. Tá bom, então. Eu mais uma vez agradeço, tá certo? E antes de encerrar aqui, professor Marlon, é o seguinte: saiba sempre se adaptar ao jeito das pessoas as quais estão ao seu redor, e você será feliz ao lado delas. Um cheiro para todos vocês. Até a próxima entrevista, se Deus permitir. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.